Muito obrigado à igreja e muito obrigado aos meus amigos queridos de décadas passadas, que eu não sei, talvez eu tenha deixado muitas dúvidas na última vez que eu preguei. Eles me chamaram de novo para ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa. Mas vocês não sabem a alegria que vocês me dão. A primeira vez que eu pisei nesta igreja foi mais ou menos em maio de 1950. Mas essa palavra não é muito certa, porque eu fui trazido no colo. Eu era um bebê de um pouco mais de um mês. E eu fui trazido pela minha mãe para ser apresentado à igreja e para que o pastor José Furtado de Mendonça orasse por mim. Então, eu entrei aqui na rua Alfredo Pujol 242, a primeira vez em maio de 1950. E o pastor Mendonça foi quem Deus usou para me levar a Cristo quando criança, com 8 anos de idade. Com 9 anos foi ele que me batizou. Quando eu fiz 18 anos e fui para o seminário, foi o pastor Silas que acompanhou e que deu apoio para isso. E depois, com 21 anos, em 1972, eu ainda ia fazer 22 anos, eu fui ordenado pastor. E quem pregou na minha ordenação foi o pastor Mendonça. Então, eu tenho nessa igreja as minhas raízes. É aquela história de o alicerce que foi colocado aqui, foi aquilo que me sustentou agora já durante esses 52 anos de ministério pastoral. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, diferente um pouco do que nós estamos acostumados. Eu quero mostrar para vocês o lado do avesso do Salmo 23. Então, se eu disser aqui que eu vou virar o Salmo 23 do avesso, alguém pode ficar ofendido. Então, eu não vou virar do avesso, eu vou só mostrar o avesso. As mulheres que conhecem mais esses trabalhos de arte, tipo tapeçaria, sabem que muito da qualidade de um tapete, daqueles que realmente são top de linha, né? Se percebe pelo avesso. O que está no avesso. E quanto melhor e quanto mais riqueza tiver aquele avesso, e como as coisas do avesso estão resolvidas, então aquilo que está do lado certo vai ter um brilho ainda maior. E é essa minha proposta. Eu quero trazer para vocês uma visão onde nós vamos olhar o Salmo 23 de uma outra perspectiva. E a conclusão pode realmente nos surpreender, né? Então, nós vamos ler o Salmo 23. E eu pediria que vocês acompanhassem, até acho que vão colocar na tela. E se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, por favor, acompanhe a leitura na sua própria Bíblia. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Amém. Muito bem.
vamos olhar o Salmo 23 como nós estamos acostumados. E eu destaquei no Salmo 23 10 itens que não nos faltarão. 10 itens. E nós vivemos isso, e quem foi criado na igreja aprende isso desde criança, quase que desde o berçário. Porque um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o que não faltará? Não faltarão pastos verdejantes, quando nós precisarmos de pastos verdejantes. Não faltarão águas de descanso. Não faltarão refrigério para a alma. Não faltarão caminhos de justiça. Não faltará destemor, coragem para seguir adiante. Não faltará consolo quando nós estivermos em tribulação. Não faltará mesa farta e unção do Senhor. Não faltarão bondade nem misericórdia. E não faltará a casa do Pai, sempre com as portas abertas para nos receber. Este é o lado que nós conhecemos do Salmo 23. E é justo que a gente conheça esse lado. E é ótimo que a gente conheça esse lado. Porque sempre que nós estamos em dificuldade, nós podemos encontrar no Salmo 23 alguma resposta, alguma palavra que nos anima, que nos levanta, que nos coloca de novo no trilho certo. Então é ótimo que a gente conheça isso. Mas esse livro é um livro de realidades. Muita gente que pensa que a Bíblia é um compêndio de fábulas, de histórias inventadas. Nada disso. Lá em Hebreus diz que a fé se baseia em fatos. Em fatos. Em acontecimentos, em história, em ciência, em geografia e tudo. Não há nada que descaracterize a Bíblia como palavra de Deus. Então o Salmo 23 é palavra de Deus para o nosso coração. Agora, existem algumas distorções. Tem algumas doutrinas sendo pregadas em alguns lugares, em que fala que se você é crente, se você é filho do rei, você não vai ter nem febre, nem dor de dente. E se você bater com o dedão no pé do sofá, não vai doer e nem vai inchar. Se você for pegar uma rosa e pegar no galinho de forma errada, você vai ser picado com o espinho. Mas não vai doer, porque você é filho do rei. Gente, Jesus foi filho do rei e continua sendo filho do rei. E não tem ninguém aqui que tenha sofrido qualquer coisa que chegou perto do que Jesus sofreu. A Bíblia mostra a realidade da nossa vida. O Salmo 23 é um salmo que mostra as nossas necessidades, fases da nossa vida, problemas da nossa vida, circunstâncias da nossa vida, temores que nós vamos enfrentar, decepções, falta de ânimo, coração quebrado. E eu pergunto para vocês se vocês não têm passado por isso. As pessoas que eu mais conheço têm passado, a minha família tem passado, eu mesmo tenho passado e muito certamente você também esteja passando ou já tenha passado. Então, eu quero mostrar para vocês o avesso do Salmo 23. E o avesso também nos mostra 10 itens. Paralelo àqueles 10 itens
que não nos faltarão. Mas também não nos faltarão outros 10 itens que estão no Salmo e que mostram a realidade da nossa vida, mesmo como filhos de Deus. Por que a Bíblia diz que o pastor nos levará para verdes pastos ou pastos verdejantes? Porque nós, como ovelhas, nós temos fome. Nós temos necessidade de comer, de nos alimentarmos. E as ovelhas não sabem achar os melhores pastos para elas. Por isso nós precisamos de um pastor que nos leva para pastos verdejantes. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida em que você está com fome. Não estou dizendo fome de pão, mas fome de ânimo, fome de esperança, fome de fé, fome de Deus, fome espiritual. E cada um de nós pode passar por uma situação dessas, mas nós não podemos esquecer que o nosso pastor vai nos conduzir para pastos verdejantes. Se você seguir o pastor, essa sua fome, seja qual for, será saciada por pastos verdejantes, para onde o pastor vai levar você. Segundo lugar, não nos faltará sede e cansaço. A mesma coisa. Quantas vezes nós nos sentimos falhos, fracos, diante de situações. E nós temos uma angústia de querer alguma coisa que a gente não sabe nem exatamente o que seja. E temos uma sede inexplicável. E temos um cansaço que nos abate. A vida é assim. Nós passamos por fases difíceis, de sede e de cansaço. Mas o bom pastor vai nos levar para águas de descanso, águas tranquilas. Ele vai nos levar para um lugar calmo, onde Ele vai falar conosco novamente e vai curar a nossa sede. Saciar a nossa sede com a água da vida. Ele disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão águas vivas. E Deus pode trazer para o seu coração a água viva da fé, a água viva do Espírito, a água viva da sua palavra, para levantar você, colocar você em pé, e pronto para enfrentar todos os problemas da vida. Mas também diz que não nos faltará angústia de alma. Porque diz que Ele vai nos dar refrigério. O Salmo fala: o Senhor é quem me refrigera. O que é refrigério? Por que nós precisamos de refrigério? Quando nós estamos abatidos, quando nós não temos coragem para levantar e fazer nada, problemas de depressão, problemas de angústia, aquela angústia que te aperta no peito e que você não sabe nem explicar por que ela está ali. Quantas pessoas hoje sofrem tantos problemas de alma quebrada e precisam fazer tratamentos e consultar psicólogos e fazer tantas coisas, e medicação, e encontros e terapias para curar a alma. Mas só existe um que realmente cura a alma.
e que traz um refrigério que não precisa de dieta, não precisa de remédio e nem precisa de consulta. É só abrir o coração e deixar Deus, deixar Jesus ser o refrigério para a sua alma e para o seu coração. Mas a Bíblia fala mais. Fala de situações de injustiça, porque diz: o Senhor vai me conduzir por caminhos, veredas de justiça. Por que nós precisamos de injustiça? Quando nós estamos injustiçados. Um amigo seu traiu você, fez uma coisa errada. Você foi fazer uma compra e você foi enganado. Você estava fazendo um negócio e o seu sócio fugiu com o seu negócio. E você ficou de mãos vazias. Alguém da sua família tratou mal você, falou mal de você, coisa que é mentira, que não é verdade. Você está sendo injustiçado, injustiçado por essa vida, por pessoas nessa vida. As pessoas podem nos amar, mas elas também podem nos fazer mal. E muitas pessoas podem ter feito mal para o seu coração e cometido injustiça com você. E o que o Salmo promete, ele vai tirar você do caminho da injustiça e vai levar você para o caminho de justiça. Então, meu querido, se você foi enganado, se você foi traído, se você foi ferido, se você foi humilhado por alguém, injustiçado em qualquer coisa na sua vida, na sua família, na sua profissão, você pode ter certeza que Jesus pode trazer você de volta para caminhos justos, porque Ele é o seu pastor. Também nós temos temores. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse ainda diz assim: é possível que aconteça na sua vida de você andar em situações difíceis que vão trazer temor para o seu coração. E vejam que a descrição dessas coisas difíceis inclui 3 das palavras que significam problemas profundos e sérios e quase insolúveis. Vale, que é o lugar baixo, mais baixo. Então você já esteve bem no alto na sua vida, mas talvez nesse momento você esteja passando por um vale de relacionamentos, de amor, profissional, espiritual. Mas não fala só vale, fala o vale da sombra. São lugares escuros, mal iluminados. Você não consegue nem caminhar, você não sabe para onde ir, você não sabe o que está acontecendo, porque tudo parece ser uma grande escuridão. É vale e ainda mais é sombra também. E piora mais ainda, porque fala da morte, que pode estar ao seu redor, ou ameaçando você mesmo ou alguém da sua família. A morte nunca é uma coisa que vai nos trazer tranquilidade, paz, conforto, alegria. A morte vem para destruir. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas também diz que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então, mesmo que a morte, mesmo que a sombra, mesmo que o vale estejam ao seu redor,
você pode não temer mal nenhum, porque Jesus está com você. O seu pastor está com você. E ele vai tirar todo medo, todo temor que você possa estar vivendo. Mas além disso, a gente tem desapontamentos e frustrações. Justamente quando a gente vê que o futuro parece ter sido tirado de nós. E nós vivemos sem expectativas. E quem não tem esperança, não tem fé, não tem expectativas, não pode viver em paz. Não existe paz só para um momento, isso é passageiro. A paz permanente é aquela que oferece para você uma segurança por todos esses vales e sombras da morte. Mas há uma outra coisa interessante, é que o Salmo fala de inimigos. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Talvez você nunca tenha pensado isso, mas o Salmo 23 diz que não faltarão inimigos para você. Não faltará inimigo na sua vida, seja quem for. Gente que não gosta de você, gente que vai perseguir você, gente que vai fazer mal para você. Esse é o lado da vida que o Salmo mostra e que a gente quase nunca vê. Mas o que Deus promete através de Jesus é que Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos e vai ungir a nossa cabeça com bênção. O que significa isso? Os nossos inimigos vão ser testemunhas de como Deus vai abençoar a nossa vida. Por mais que eles sejam os nossos inimigos e por mais que eles queiram o nosso mal, Jesus vai transformar esse mal em bem, como uma mesa de banquete, para que os nossos inimigos saibam que Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso pastor. Deus pode fazer isso na sua vida com qualquer inimigo que você possa ter. E o que esses inimigos fazem são maldades para nós. E o que Deus nos faz? Ele põe uma farta mesa diante de nós. Ele unge a nossa cabeça com o óleo, com a bênção, com o Espírito de Deus, para mostrar para os nossos inimigos que nós pertencemos a Ele, o nosso grande Deus e o nosso amado pastor, Jesus Cristo. Também não nos faltarão acusações. Porque uma das coisas que os inimigos fazem é nos acusar. Mas Deus, ao invés de nos acusar, Ele nos perdoa. Ele nos traz para a sua mesa. Ele não nos coloca longe quando nós estamos sendo acusados injustamente. Ele não se separa de nós. Ele se junta a nós. Porque Ele quer transformar essas acusações em bênção, como nos ungir com o óleo santo do Senhor. E por fim, Ele nos dará uma morada eterna. Um dia, o vale de sombra e de morte vai alcançar cada um de nós. Mas naquele dia, nós podemos saber que o último versículo do Salmo também se cumprirão para nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então a bondade de Deus e a misericórdia de Deus estarão conosco. Como eu falei, o perdão, a bênção, a companhia de Deus, a graça de Deus. E se chegar o vale da sombra da morte, para você, você tem a promessa.
habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Já pensaram que coisa boa isso? Quando parece ser o pior momento da vida, o pior momento da vida parece ser a morte. Mas para nós que temos fé, a morte é só uma passagem. Nós vamos fechar os olhos para morrer e vamos abrir os olhos no céu com Deus, no paraíso, na presença de Deus, com Jesus. Então a morte vai ser a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos deixar tudo que é desta terra, tudo que nós falamos antes. Esta fome, sede, angústia, situações de injustiça, temores, desapontamentos, frustrações, inimigos, maldades, acusações. Vamos deixar tudo isso. E vamos estar com Deus e abrir os olhos no paraíso, nos braços de Jesus. Meus queridos, a morte não é um ponto final para nós. Nós não temos ponto final. Nós temos o ponto e vírgula. Eu vou explicar isso. O ponto é que essa vida aqui acaba. Então, quando a gente vê um ponto e vírgula, é que alguma coisa acabou. Mas o ponto e vírgula tem a vírgula também. O que significa vírgula? Que alguma coisa vai continuar. Então, para nós, o céu é a vírgula. A morte é vírgula para nós, não é ponto final. Porque nós vamos passar pelo ponto, e quando chegarmos à vírgula, a nossa história na eternidade vai começar com Jesus. Toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais enfermidade, não haverá mais preocupação, não haverá mais morte, porque a morte já foi vencida. Esse é o lado oculto do Salmo 23, que fala de tantas coisas ruins. Não é que podem, é que vão acontecer na nossa vida. É por isso que nós temos um pastor. Porque o pastor sabe nos conduzir por meio dos desertos, das pedras, por meio da tempestade. Ele nos leva para lugares de descanso, ele nos leva para águas limpas, e ele nos leva para pastos verdejantes. E nos dá abrigo na sua própria casa, na casa do Pai. Mas o segredo, para mim, de todo o Salmo 23, está no primeiro versículo. Quando o versículo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem várias traduções em brasileiro, em português, como a tradução brasileira, talvez uma das mais antigas até, que falam um pouquinho diferente. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então eu queria ir um pouquinho além disso. Porque eu quero perguntar para vocês, quando nós tivermos fome, quem vai nos levar para pastos verdejantes? O pastor. Quando nós tivermos sede, quem vai nos levar para águas tranquilas? O pastor. Quem vai nos levar para águas de descanso e não águas turbulentas? É o pastor. Quem vai nos acudir quando nós estivermos em situações de injustiça? Ele, o pastor, vai nos levar por caminhos de justiça. Quem vai tirar os nossos temores quando nós estivermos no vale da sombra da morte? É o pastor que vai nos tirar desses temores. Quem vai nos tirar de desapontamentos e frustrações? É o pastor. Quem vai fazer a mesa diante dos nossos inimigos? É o pastor. Quem vai curar das maldades dos inimigos e das acusações dos inimigos? É o pastor que vai nos perdoar. É o pastor que vai nos trazer graça e misericórdia. E finalmente, quem vai nos levar para as moradas celestiais? É o pastor que vai nos levar. Então eu quero sugerir para você que você faça uma tradução sua
do primeiro versículo. Você pode deixar como está na Bíblia, está muito bom ali, nada me faltará, e isso é verdade. Porque o pastor faz tudo para não deixar faltar nada para as ovelhas. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje de manhã é que o Senhor é o seu pastor e Ele nunca lhe faltará. A primeira coisa que não vai faltar para você que é crente no Senhor Jesus é o pastor Jesus. Ele nunca vai faltar. No pior quadro do Salmo, que é no vale da sombra da morte, o que diz o versículo? Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Quem faz diferença na nossa vida é o pastor. É o pastor que cuida das ovelhas. E nós somos ovelhas do seu rebanho. E Ele vai cuidar de nós. Eu quero cantar. Não sou cantor. Mas eu quero só lembrar de um cântico de pelo menos 50 anos atrás. Que talvez muitos de vocês, especialmente quem tem mais tempo de igreja, vai lembrar. Diz assim, ó. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Eu pergunto para vocês, alguma coisa vai faltar? Por isso, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, especialmente Ele mesmo na nossa vida. Amém? Eu não posso deixar de fazer uma oração. A minha esposa não está aqui comigo hoje, porque nessa semana que passou, uma irmã dela, a irmã mais nova dela, perdeu o seu marido, que há 9 meses atrás estava absolutamente saudável, mas ele foi acometido de um câncer fulminante e em 9 meses ele já estava no caixão. E ela está lá. Então, nós, nesses últimos dias, passamos pelo vale da sombra da morte. E talvez alguns de vocês estejam passando por alguma situação dessa do Salmo. O Salmo mostra a vida como ela é. E mostra o que pode acontecer e provavelmente em algum momento vai acontecer na sua vida. Talvez você esteja com fome de alguma coisa, com sede de qualquer coisa. Talvez você esteja com o coração quebrado e está precisando de refrigério. Talvez você tenha sido injustiçado. Talvez você tenha passado por vales, ou esteja passando por vales, situações sombrias, e talvez até ameaça de morte, ou morte mesmo. Talvez você esteja lutando com inimigos, vivendo situações tão desagradáveis, talvez na mesma família, talvez no emprego, sei lá o que pode ser. Talvez você esteja precisando de bondade e de misericórdia. Porque tem gente acusando você, fazendo mal para você. Então, Jesus pode fazer uma mesa farta para você, aqui na terra, para mostrar, para ser testemunho para os outros, de como Ele traz bênção para aqueles que confiam nele. Eu queria orar por você. Seja qual for o seu problema, entregue nas mãos do pastor. Traga o seu problema e coloque sobre a mesa que ele vai transformar em banquete. Traga a sua dor que ele vai transformar em alegria.
Traga a sua esperança, que Ele vai transformar em esperança. Traga o seu desânimo, que Ele vai transformar em ânimo. Traga a sua falta de fé, que Ele vai transformar em fé. Então, se você tem alguma coisa, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, nada disso. Mas no seu coração, pegue o seu problema, seja ele qual for, e coloque diante do seu pastor, que é Jesus amado, que morreu na cruz em seu favor. Ele pode transformar a sua dor num banquete. Vamos orar? Senhor Jesus, traga o teu banquete para a vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. Porque a cada um de nós tem coisas ruins para trocar por coisas boas que só o Senhor pode dar. Senhor Jesus, que o Senhor se aproxime de cada coração, de cada alma aqui presente. Que o Senhor se faça sentir. Que a tua vara e o teu cajado nos devolvam a esperança e o consolo. E que toda vitória na nossa vida seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que pedimos agora para cada um de nós. E pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor